Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Levi da CG Cardio para mais um conteúdo teórico falando de bloqueio de ramo esquerdo e o infarto agudo e qual é a associação importante entre os dois. Lembrando, antes de mais nada, a gente tem o coração, a parte de irrigação. A gente tem a coronária direita que passa entre o ato direito e o ventrículo direito, irrigando as cavidades direitas. Pensando no ventrículo esquerdo, a gente tem a coronária esquerda que passa entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, dando a descendente anterior. A gente tem a circunflexa que vem da coronária esquerda, passando pelo átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Visto isso, a gente já tem uma irrigação maior para as câmaras esquerdas e a gente tem o ventrículo esquerdo com uma massa importante que leva e é responsável por contrair esse sangue para levar ao corpo, ou seja, a nossa sístole ventricular esquerda. E quem é que faz a condução elétrica por aqui? É o ramo esquerdo. O ramo esquerdo ele é profundo e calibroso e tem uma grande importância exatamente por conduzir o impulso elétrico pelo ventrículo esquerdo. Quando chega um paciente com dor torácica na sua emergência e te mostra comprovadamente que tem um bloqueio de ramo esquerdo agudo, a gente considera isso algo semelhante a um infarto com supra, exatamente por causa da importância desse ramo e qual lesão ele poderia causar para gerar um bloqueio de ramo tão importante, sendo provavelmente uma lesão obstrutiva das nossas coronárias mais importantes, seja tronco, seja descendente anterior, seja circunflexa, e isso vai ser conduzido nos próximos passos. Mas a gente tem um critério que é muito importante, que a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo crônico, exatamente com pacientes com disfunção, alguma doença estrutural estabelecida, e esse bloqueio de ramo esquerdo já é antigo. Como que a gente vai diferenciar esse bloqueio de ramo esquerdo antigo de uma isquemia aguda? Visto que o bloqueio de ramo esquerdo, a partir do momento dele estabelecido, ou seja, ele completo, com aquele QRS com mais de 120 milissegundos, com a meseta em V5 e V6 e um S profundo em V1 e V2, a gente tem também a alteração da repolarização, tendo o segmento ST discordante do QRS. Ou seja, já é uma alteração estabelecida que faz com que a gente tenha uma dificuldade de interpretar esse segmento ST. Historicamente, isso era uma dúvida que foi vista pelos especialistas da época, e Scarbosa, uma professora argentina, foi responder essa pergunta e como ela respondeu essa pergunta. Em 1996, foi pouco depois do estudo Gusto 1, que foi o estudo que validou a trombólise no infarto agudo com supra, ela viu que tinha dentro dos seus subgrupos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. E nesses subgrupos, ela viu que tinha padrões que eram mais pacientes melhores responsivos e possivelmente uma melhor associação com a alteração aguda. Ela fez um estudo em seguida mais específico exatamente para comprovar essa alteração dentro do bloqueio de ramo esquerdo. E o que ela viu? Ela mostrou que, visto que a despolarização ela é discordante do segmento ST no bloqueio de ramo esquerdo, ela fez 3 questionamentos valendo 2, 3 e 5 pontos. Se você somar 3 pontos ou mais, você já completa o Scarbosa para positivo, para uma isquemia aguda em vigência de BRE. Indo do mais importante, 5 pontos. Se você tiver uma alteração do segmento ST concordante com o QRS, ou seja, você tem, por exemplo, em V5 e V6, um QRS positivo, aquela meseta com 120 milissegundos, e a gente tem um segmento ST discordante normalmente. Se esse segmento ST for concordante, ele te dá 5 pontos para a avaliação da isquemia aguda nesse paciente. Então, provavelmente, você tem uma isquemia aguda, pelo critério de Scarbosa. O que mostra que vale a pena você instituir uma terapia mais invasiva, pensando aí sim no cateterismo de urgência, já entrando em contato com a sua equipe de hemodinâmica. E aí, somando 3 pontos como Scarbosa, a gente vai aí sim para S1. Quando a gente vai para V1 e V2, a gente vai prestar atenção em relação à onda S. A onda S é a onda principal, visto o bloqueio de ramo esquerdo, mas se a gente tiver um infra maior do que 1 milímetro, ou seja, uma alteração da repolarização mesmo em vigência do bloqueio de ramo esquerdo,
Lembrando, você vai ter uma S negativa e você teria um segmento ST discordante. Contudo, ele caso infle aquele segmento ST, a gente vai relevar aquilo como uma alteração isquêmica aguda, somando-se 3 pontos. Lembrando, tendo 3 pontos ou mais, você compreende como uma isquemia aguda. E a terceira pergunta que a gente faz, a gente segue em V1, V2 e V3 ou em qualquer derivação. Mas caso a gente tenha um supra discordante maior que 5 milímetros, a gente avalia como uma isquemia aguda também. Mas isso é mais simples também, de avaliar em V1, V2 e V3, exatamente porque você vai ter uma S profunda e um segmento ST discordante. E esse sim pode ter um supra maior do que 5 milímetros, somando-se 2 pontos. Visto isso, primeira pergunta, supra concordante, 5 pontos. Tem um infra maior que 1 milímetro em V1 e V2, 3 pontos. Terceira pergunta, um supra maior que 5 milímetros em qualquer derivação, somam-se 2 pontos. Visto isso, você consegue avaliar se você tem uma isquemia aguda e se vale a pena você fazer um método invasivo de forma emergencial para esse paciente, tendo aí sim benefício. Quem fez a próxima avaliação foi Smith. Smith viu que Scarbosa fez uma análise incrível desses critérios e tentou deixar uma forma mais objetiva, ao meu ver, desses critérios. Smith, de forma objetiva, para explicar para vocês, usou os mesmos critérios de Scarbosa, mas usou também uma forma de usar a proporcionalidade da discordância para mostrar se você tem uma isquemia aguda ou não. Visto que você tem um bloqueio de ramo esquerdo, se você tiver um segmento ST concordante, você possivelmente tem essa isquemia aguda. Mas ele sendo discordante, é importante analisar o quanto ele é discordante. E ele chegou ao ponto no estudo em relação a essa proporção, sendo 27% a proporcionalidade que divide a isquemia aguda da isquemia crônica, sendo mais do que 27% da proporção entre o supra e o segmento do QRS sendo positivo para a isquemia. Na prática, como isso funciona? Você pode em V5 e V6, se você tiver um QRS de 10 milímetros, se você tiver uma discordância, ou seja, um segmento ST com uma discordância com mais de 3 milímetros, ou seja, com mais de 27% daqueles 10, você tem uma isquemia aguda. E o mesmo também vale para V1 e V2. Tema bastante complexo, espero que você tenha gostado. É um tema que vale você mandar a sua dúvida aqui, o seu caso clínico em um eletro antigo. Se você gostou, manda para aquele seu amigo, compartilha. Aquele abraço.